Vamos então continuar aqui o estudo do nosso livro Recordações da Mediunidade. Nós estamos no capítulo 3, Reminiscências de Vidas Passadas. Esse é o nosso segundo encontro. Abração, Elcio. E nós estudamos então, naquele primeiro encontro, Dona Ivone falando sobre as lembranças, né, das existências anteriores, da curiosidade que muitos de nós temos e da forma como se manifestam também essas lembranças. O Dr. Bezerra de Menezes lembrou que em muitos manicômios, né, em muitas casas de saúde mental, nós encontramos pessoas que passam por graves perturbações, que não causadas apenas, né, por distúrbios psiquiátricos ou neurológicos, mas influenciados também por lembranças de existências passadas, né, onde culpas caem de uma forma muito dolorosa, provocando esses desequilíbrios emocionais, psíquicos, levando as pessoas então a essa condição de loucura, né, dentro do diagnóstico atual, chamados de loucos, como ele lembra aqui, e na verdade são pessoas que precisariam de uma terapia que avançasse além das experiências do presente e chegasse até o passado, né? Casos de obsessão em que os espíritos obsessores estimulam as lembranças dos encarnados, levando-os exatamente àquelas condições de criminosos, de grandes turbulências, né, e provocando então toda essa alteração no presente. Dona Ivone então lembrou que muitas dessas lembranças que surgem, seja de uma forma natural ou de uma forma provocada, temos aí dois efeitos, né? Aquelas que inicialmente chegam para os indivíduos numa condição moral ainda primitiva, inferior, né? Não primitiva, mas vamos dizer assim, inferior, como é o caso da nossa condição. Geralmente isso traz para nós uma grande perturbação que vem na condição, como lembrou Dona Ivone, de provas ou de expiações. Só para a gente lembrar, ela diz assim, né, assim como o espírito desencarnado, de categoria inferior, muitas vezes sofre e se tumultua até a loucura, diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime. Assim o encarnado se anomalizará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam. Então essas lembranças que chegam para aqueles indivíduos que faliram no passado, que ainda se encontram nessa condição de criaturas comuns, sofrerão sem dúvida nenhuma os efeitos dessas recordações. Daí então a importância do esquecimento do passado, para pelo menos, né, de um modo geral, não nos lembrarmos dos fatos, mas inevitavelmente as impressões ficam registradas no subconsciente de cada um de nós. E é claro que os espíritos procuram fazer com que nós guardemos essas recordações, ou guardemos essas impressões, exatamente para que possamos direcionar as nossas ações no presente, evitando cairmos nos mesmos erros. Então, temos ali essas pequenas impressões em maior ou menor intensidade, de acordo com a necessidade de cada um, né? Não sabemos como é que isso se processa, mas certamente nós vemos que é um mecanismo que funciona dentro de uma lógica muito interessante. Bom dia, Miriam. Depois aqui embaixo nós vamos entrar agora no nosso estudo, falando exatamente do contrário. Aqueles que se recordam das existências anteriores, mas que são lembranças positivas, lembranças proveitosas. Então aqui nós temos, né, diz assim para nós, agora já entrando no nosso estudo de hoje. Não obstante, existem também homens que recordam suas vidas passadas sem padecerem aqueles desequilíbrios, conservando-se normais. Os médiuns positivos, ou seja, que possuam grandes forças intermediárias, eletromagnetismo, vitalidade, intensidade vibratória, sensibilidade superior, vigor mental em diapasão harmônico com as forças físicos cerebrais, serão mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno de reminiscências do passado,
por predisposições particulares, portanto. Assim sendo, e diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado reencarnatório é uma faculdade que bem poderá ser mediúnica, que, se bem desenvolvida e equilibrada, não alterará o curso da vida do seu possuidor, mas, se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios, tal a mediunidade comum, já que o médium não implica a obrigatoriedade de ser espírita. Uma observação muito significativa que a Dona Ivone coloca para nós, porque a gente sempre tem que desmembrar essa ideia, esse vínculo de mediunidade com o espiritismo. Ou seja, a mediunidade não é uma patente espírita. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, independente da crença, independente da região, independente da raça, ele simplesmente terá essa faculdade e ela, então, exercerá sobre aquela pessoa os efeitos relacionados com o seu conteúdo, relacionado com os seus valores. Então é importante nós que somos estudantes, quando se fala em mediunidade e alguém diz eu sou médium, nós estamos falando do ser humano. A forma como ele trabalha a mediunidade, como ele estuda, como ele aplica as suas faculdades, é o que vai então mostrar para nós a escola a qual ele pertence. Então falamos aqui exatamente dessa ideia, que a mediunidade também nos permite essas lembranças do passado. Aqui é um fato novo. Porque como é que a gente pode imaginar que se lembrar do passado é um fenômeno mediúnico? Então ela traz para nós aqui um elemento novo para as nossas reflexões. Vale nós lermos de novo aqui. Ela diz assim então: os médiuns positivos, ou seja, que possuam grandes forças intermediárias, que seria então nesse caso o eletromagnetismo, a vitalidade, a intensidade vibratória, sensibilidade superior, vigor mental em diapasão harmônico com as forças físico-cerebrais, são mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno de reminiscências do passado, por predisposições particulares, portanto. Assim sendo, diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado reencarnatório é uma faculdade que bem poderá ser mediúnica, que, se bem desenvolvida e equilibrada, não alterará o curso da vida do seu possuidor, mas, se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios, tal a mediunidade comum, já que ser médium não implica a obrigatoriedade de ser espírita. Então, assim como a mediunidade comum, que, por exemplo, ele é evidente, ele é o médium sensitivo, como lembra Kardec, todos os médiums são sensitivos por princípio. E depois eles têm ali algumas faculdades ostensivas que se desenvolvem complementando essa outra mediunidade. Então o médium, por si só, ele sente o mundo espiritual de alguma forma. Depois ele pode ter de uma forma mais ostensiva a vidência, a psicografia, a psicofonia, a audiência, dentre outras faculdades. A mediunidade de cura, por exemplo, de efeitos físicos, e assim segue todo aquele rol de faculdades que nós já estudamos lá no o livro dos médiuns. Então essas faculdades, quando são ostensivas e não são, como lembra Dona Ivone para nós aqui, se encontra ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios. E isso independente do indivíduo ser médium ou não. Quantos e quantos são os relatos que nós recebemos, que nós ouvimos, que nós lemos e tudo mais, de pessoas que fazem parte de outra religião, de outra crença, de outra cultura, e sofrem, padecem muito dos efeitos da mediunidade ostensiva. Veem aquilo que não querem ver, ouvem aquilo que não querem, sentem aquilo que não desejam.
Já aquele que começa a pegar essa mediunidade e trabalhá-la de uma forma positiva, mesmo sendo espírita ou não, para nós a gente lembra que a doutrina espírita, pelo fato de trabalhar de uma forma direta a mediunidade, como sendo inclusive a própria ferramenta que permite o seu desenvolvimento, então todo médium que estuda na escola espírita, ele tem a oportunidade de conhecer-se melhor, conhecer a sua faculdade, dar a ela uma aplicação positiva, proveitosa, trabalhar pelo seu reequilíbrio. Agora, de modo geral, aqueles que não trabalham, por exemplo, ou não conhecem os estudos espíritas a respeito desse assunto, eventualmente trabalham com a faculdade chamando de um dom específico, um dom divino, um dom do Espírito Santo, um fenômeno miraculoso, dá cada um dando seu nome. E aí certamente de um modo muito incompleto, porque ele simplesmente identifica, mas nem sempre se trabalha a partir dessa faculdade. Então isso acaba sendo um drama para muitos desses que vivenciam, né? Sendo inclusive nesse caso uma mediunidade, como a gente já classificou, né, em outra oportunidade. A mediunidade ela pode ser provatória, provando, né, oferecendo provas de caráter para aquela pessoa. Ela pode ser expiatória, sendo bastante dolorosa, né, fazendo com que ela tenha contato com o mundo espiritual, vivendo experiências que são, na verdade, situações de resgate do passado delituoso. Bom dia, Pati. Ou ela pode ser, né, ela pode ser também missionária, que é o caso de tantos e tantos médiuns que trabalham, né, que vieram com essa faculdade, com o objetivo, né, de promover um trabalho em benefício do próximo, em benefício de uma causa, né? Então aqui mostra para nós que Dona Ivone coloca, além dessa mediunidade comum, a recordação do passado também pode ser algo proveitoso. E também pode ser considerada como poderá ser mediúnica, uma faculdade de se recordar do passado. Claro, né, que muitas discordâncias nós vamos encontrar pelo fato de acreditarmos que a mediunidade é um intercâmbio que existe com o mundo espiritual e deve ser aplicado de uma forma ativa dentro de um trabalho, e aí então falarmos que recordar do passado não tem sentido classificá-la como mediunidade. Mas aqui a gente vê exatamente o argumento que ela utiliza, que recordar do passado e utilizar essa recordação de uma forma proveitosa para desenvolver um trabalho também pode ser considerado então como uma faculdade mediúnica. E ela continua: se aquele que recorda e por isso sofre desequilíbrios vibratórios, procurar o remédio que o poderá aliviar nas fontes fecundas do psiquismo, estará salvo de grandes dissabores. Se, ao contrário, desconhecer a origem dos fatos e se aliar do psiquismo, será considerado louco por todas as opiniões, até mesmo para a opinião do seu médico, embora não o seja realmente. É como um manicômio, e como o manicômio é o último recurso que lhe proporcionaria a cura, segue-se que ele não poderá se curar. Aí mais uma vez a gente lembra, né, que muitos dos hospitais espíritas existentes no Brasil trabalham exatamente dentro do campo da psiquiatria, seja para tratar de distúrbios mentais, de uso de drogas, né, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao psiquismo humano. Então, exatamente pelo entendimento que se tem, né, sobre a origem desses distúrbios, né, estando no espírito, e não simplesmente algo relacionado com a vida cotidiana das pessoas. Mas por que então tais fatos se enquadram na vida organizada pelas leis superiores do plano divino? Serão tais casos acontecimentos normais da evolução? Certamente é muito provável que assim seja, visto que, tratando-se de uma faculdade que tende a atingir a plenitude das próprias funções, haverá o trabalho de evolução. E, além do mais, não é o espírito, encarnado ou não, artífice da própria glória? Daí as lutas tremendas do roteiro a vencer, né? Então, não apenas, né, Andréa, os livros do Dr. Inácio, mas os próprios livros do Dr. Bezerra de Menezes também, alguns livros, né? Como eu falei para vocês, ele mesmo psicografou, antes de desencarnar, um livro que fala sobre a loucura, fala sobre distúrbios psiquiátricos, né?
Também nós temos os livros de Manuel Filomeno de Miranda, que gosta muito de trabalhar nessa área da loucura, da obsessão, dos distúrbios mentais. Então nós temos ali vários livros que falam sobre essas questões. E que são livros, inclusive, que são estudados, né, pelos grupos de médicos aqui encarnados, né, que trabalham com essa área da psiquiatria. Então ele diz aqui para nós, né, sobre o trabalho de evolução, né, ou ela diz assim, né, ou tratar-se-á porventura de punição. Então ela coloca para nós, né, que a recordação do passado, como sendo uma faculdade, seria para nós uma faculdade que nos estimularia ao desenvolvimento moral, ao nosso crescimento espiritual, ou seria porventura uma punição. De qualquer forma, será o trabalho de evolução. Mas até onde chegam os nossos conhecimentos a respeito do singular fato, também por nós vivido e, portanto, por nós sentido, observado e estudado, poderemos afirmar que, na sua maioria, trata-se de efeito de causas graves e, portanto, punição através da lei natural das coisas, podendo ser também um fato auxiliado pela natural disposição de organizações físico-psíquicas muito lúcidas, aquisição de mentes trabalhadas pelo esforço da inteligência, fruto do cultivo dos dons da alma, se o conhecimento não implicar distúrbios conscienciais, pois nossa personalidade é rica de dons em elaboração lenta, mas segura. Aqui ela já fala um pouco mais sobre as experiências pessoais que ela vivenciou com as recordações do passado. E como ela tem esse passado bastante traumático, que a gente vai ver aqui nos seus relatos, o fato de ter sido suicida recorrente, o fato de ter a mediunidade ostensiva e trazendo sempre, né, no caso a própria recordação do passado, de uma forma muito ostensiva, trazendo lembranças de atos próprios do passado, né, o fato de ter cometido suicídio, o fato de se lembrar das causas que a levaram ao suicídio, ter lembrado das consequências no plano espiritual do ato que foi praticado. Então ela diz para que, sem dúvida nenhuma, para ela foi o efeito de causas graves e, portanto, punição através da lei natural das coisas. E, além disso, ela coloca, podendo ser também o fato auxiliado pela natural disposições das organizações físico-psíquicas mais lúcidas. Ou seja, ela coloca então que o nosso organismo traz ali condições para que essas recordações aflorem. Como o próprio nome fala, né, como a própria ideia também trata da mediunidade. A mediunidade depende de uma disposição orgânica. O nosso corpo físico precisa ter uma determinada estrutura, em especial, claro, o nosso cérebro, precisa ter uma determinada estrutura para permitir o desenvolvimento dessa sensibilidade. E aí nós temos hoje, né, alguns grupos que têm estudado sobre o assunto, como é o caso, por exemplo, do Dr. Sérgio Felipe, que estuda, né, a nossa famosa glândula pineal, que ele falava exatamente sobre os cristais de apatita, né, aquele mineral aquele minério, né, que se encontra dentro, que permite maior ou menor contato com o plano espiritual. Isso são estudos em desenvolvimento, tentando encontrar não apenas as provas da existência da mediunidade. E isso a gente vai pela observação dos fatos, como o próprio Kardec estudou naquela época, né? Não havia condições de provar se a mediunidade existia ou não, senão analisando seus próprios efeitos. Então hoje nós temos neurocientistas estudando, né, a organização física do nosso cérebro para tentar encontrar onde se encontra ali o ponto de contato com o plano espiritual. Nós temos hoje no campo da psiquiatria, né, outros cientistas, como é o caso, por exemplo, do Dr. Alexander Moreira Almeida, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando ele e um grupo de outros médicos também, e outros profissionais da área da saúde, estudam a mente do médium, não só o cérebro. Olha a diferença, um grupo de cientistas estudando o cérebro, outro grupo estudando a mente. No caso do grupo de Juiz de Fora, estudavam exatamente as condições mentais, morais e intelectuais do médium, para saber se por acaso os relatos que ele faz sobre os fenômenos mediúnicos é um efeito natural ou é algo, uma ilusão, uma fantasia relacionada com distúrbio mental.
Sem dúvida nenhuma, Léo. Ainda tem muita coisa para desenvolver, para aprendermos um pouco mais, né, para conhecermos um pouco mais desse campo. Então a gente vê que a ciência, né, nesse caso a medicina, se aproximando dos fenômenos mediúnicos para tentar encontrar exatamente uma resposta que traga, né, uma explicação plausível para esse fenômeno, e não simplesmente fazer com que a mediunidade seja ali um elemento do campo da fé, do campo da crença das pessoas. Eu acredito nos espíritos. A ideia não é acreditar nos espíritos, vamos comprovar de que forma inicialmente esses médiums apresentam essa faculdade, e depois chegarmos no objeto principal, que é exatamente a existência do espírito. Nós tivemos no passado, final do século XIX, começo do século XX, muitos cientistas que se dedicaram ao estudo do fenômeno mediúnico para chegar ali ao próprio espírito, como é o caso, por exemplo, de William Crookes, Cesare Lombroso, Gabriel Delany e outros cientistas também que fizeram isso. Hoje dá a impressão de que parou um pouco, né? Hoje nós vemos ali alguns grupos que observam o fenômeno, mas sem o envolvimento direto da ciência para tentar encontrar as respostas, né? Como é o caso, por exemplo, da física, da própria biologia. No caso da biologia, estudando, por exemplo, a produção do ectoplasma. Segundo alguns cientistas, nós temos ali a mitocôndria, né, que é uma das organelas, né, da estrutura celular do nosso citoplasma, que estaria ali como responsável pela produção desse ectoplasma. Então precisaríamos deixar os cientistas trabalharem, né, para tentar exatamente juntar essas peças, formando esse grande quebra-cabeça para entender exatamente, para trazer exatamente essa resposta a partir das nossas ciências humanas e das nossas ciências biológicas, e não simplesmente observarmos o fenômeno. Porque pode dizer assim, a mediunidade existe, porque a psicografia, no caso do Chico, por exemplo, né, nós tivemos ali alguns estudos que foram feitos em dissertações de mestrado, em teses de doutorado, de pessoas que estudavam, por exemplo, a produção literária do Chico. Tivemos um caso, né, de uma estudante dessa área da literatura que fez ali aquela coletânea, né, de livros, de obras que foram publicadas, de poemas, analisando o estilo e tudo mais, para mostrar que essa produção literária de Chico Xavier não era algo pessoal, mas era um conteúdo produzido pelos próprios autores na condição de desencarnados. Mas analisa-se o efeito, mas não conseguimos chegar na causa. Quer dizer, me prova que a mediunidade existe. A única forma que nós temos de provar, entre aspas, porque não é uma prova definitiva, se assim o fosse, nós não teríamos mais problema. Quer dizer, a ciência comprovou de fato a existência dos espíritos. Não é o que acontece ainda. Então, como Kardec observava o fenômeno, como por exemplo o caso das mesas girantes. Num dos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, nós temos ali algumas refutações, temos ali, né, algumas avaliações e análises que ele faz. Então, no caso, por exemplo, de barulhos, de movimento de objetos, ele vai então descartando todas as possíveis causas, sejam elas fisiológicas, sejam elas fraudes, de, por exemplo, uma mesa que se mexe. A primeira coisa é procurar os mecanismos possíveis que poderiam provocar essa ilusão. Depois analisar as questões fisiológicas da pessoa, quer dizer, a saúde física e mental dela, que poderia provocar essa ilusão. Descartando tudo isso, ele falou assim, bom, não achando nenhuma causa, ou não encontrando nenhum sistema, como ele chama, né? Porque os sistemas nada mais são do que uma linha de raciocínio para encontrar uma determinada resposta. Então nós temos alguns sistemas que até poderiam sugerir uma resposta para um fenômeno, mas ele não consegue explicar outros. Nós vemos isso de modo muito claro nos nossos tempos contemporâneos. Bom dia, pessoal que chegou, Tuti. Nos nossos tempos contemporâneos, o nosso bom e velho Padre Quevedo.
independente, né, como eu sempre falo para vocês, independente da figura caricata que ele representa, né, com aquele o jeito de falar, com a forma como ele se apresenta na mídia e tudo mais, o sistema que ele tem, por exemplo, de falar sobre os fenômenos mediúnicos é utilizar a linha de pensamento da parapsicologia. Então ele diz que, se por acaso existe uma materialização de um espírito, ele fala que aquilo é uma produção da mente explicada no conteúdo da parapsicologia. Ele vai falar sobre a psicopirogenia, que é a produção de fogo. Ele vai falar sobre a telecinesia, que é a movimentação de objetos. Tudo isso dentro do campo da parapsicologia. Só que se por acaso, por exemplo, nós temos ali uma psicografia, como muitos estudos que fizeram com o Chico, aliás, muitos livros foram publicados, falando sobre as psicografias, trazendo psicografias, né, de familiares desencarnados aos seus entes queridos aqui encarnados, em que qual era a estrutura da psicografia? Você tinha a mensagem propriamente dita, antes dela as circunstâncias da desencarnação daquele espírito. Então começa, explica quem é o espírito, o que aconteceu com ele, depois vem o conteúdo, e depois no final vem uma análise cuidadosa das referências que foram apresentadas naquela psicografia. Então nomes de pessoas, lugares, datas. Isso a parapsicologia não pode explicar. Mesmo que muitas vezes possam dizer assim, como é o caso, por exemplo, desse sistema do Padre Quevedo. Ele vai dizer que inconscientemente a pessoa falou sobre aquelas ideias, sobre aqueles nomes e tudo mais. Só que o detalhe é que algumas psicografias traziam nomes de pessoas que aqueles que estavam, que apresentaram ali, ou que se apresentaram para receber a psicografia, jamais tinham ouvido falar. Eles liam a psicografia, mas quem é essa pessoa que está sendo citada? Aí fazendo uma pesquisa depois no histórico familiar, na árvore genealógica, vai encontrar que é uma tia-avó que desencarnou não sei aonde. Então nesse caso a gente vê que o sistema da parapsicologia não consegue explicar como isso aconteceu. Então ele vai dizer assim, olha, aquilo que aconteceu pode ser explicado dessa forma, mas aquele outro eu não sei. Pronto, o sistema já não é completo. Então nós começamos a encontrar uma série de situações. O caso, por exemplo, que é prático de entender também, sobre as curas espirituais. Naquele caso em que a pessoa apresenta ali uma doença, um câncer, uma doença imunológica, como é o caso da AIDS, como outras tantas doenças, de repente ele faz uma cirurgia espiritual, um tratamento espiritual, volta ao médico, apresenta todos os exames que foram feitos pós esse tratamento, e aí depois não consta mais aquilo que foi apresentado inicialmente. Como é que a parapsicologia vai explicar isso? Então nós podemos encontrar no campo da mediunidade vários e vários casos em que um sistema explica um pedaço, mas ele não explica outro. Então eu falava para vocês, no passado nós tínhamos aqueles cientistas que pesquisavam, né, que eram físicos, que eram homens de referência, né, na Europa e também nos Estados Unidos, que faziam essas pesquisas, para falar sobre as causas da mediunidade. Né? Por exemplo, é um outro sistema, né, Flávio, que coloca, por exemplo, a autossugestão, aí a psiquiatria já entraria em ação. Então nós temos ali a psiquiatria, nós temos a parapsicologia. André lembrou ali da experiência de quase morte, que é a mesma coisa, que esse grupo também lá de Juiz de Fora tem feito estudos. Que a pessoa volta depois de uma situação de experiência de quase morte, como um coma, como um período de inconsciência por anestesia numa cirurgia, e depois ela volta contando um monte de coisa. E aí os médicos falam assim, não, isso aí é ilusão da sua mente. Mas a pessoa fala assim, escuta, mas eu ouvi vocês falarem. Eu estava na sala ao lado, falaram tal coisa. Aí então os nossos cientistas da atualidade estão tentando encontrar um método para avaliar essas experiências. Então vemos assim, o nosso grupo aqui do mundo físico tentando estudar cada vez mais. Claro que ainda falta investimento, né, porque não é simplesmente a boa vontade dessas pessoas.
Eu sou um cientista, eu quero fazer ali uma experiência para tentar encontrar uma resposta para tal fenômeno. Isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda recurso humano. E infelizmente nós estamos aqui numa condição, por incrível que pareça, isso pode parecer algo que infelizmente nós não valorizamos. Como por exemplo, assim como as universidades, os centros de pesquisas estão com recursos escassos para fazer aquilo que é o básico, imaginemos você fazer uma pesquisa dentro do campo da mediunidade. Centros espíritas tentando pagar suas contas ali a trancos e barrancos. Os médiums tendo que cuidar de suas vidas pessoais com emprego, dividir com isso, com aquilo. Falta recurso, falta investimento também. Então nós precisaríamos, da mesma forma que nós temos, por exemplo, astrônomos que precisam de patrocínio para terem ali os seus equipamentos, para terem ali os seus recursos e tudo mais, a mediunidade não é diferente. Nós temos aí biólogos querendo estudar sobre a nossa fauna, querendo sobre a nossa flora, precisando de dinheiro para combustível, para barcos, para carros, para aviões. É exatamente isso. Então fazer uma pesquisa no Brasil, apesar do interesse, o Brasil sendo considerado o maior país espírita, ou melhor, o país com a maior quantidade de espíritas, nós não temos condições materiais de promover essas pesquisas. E aqueles países que teriam não têm interesse em estudar esse assunto. Já que se nós falarmos, por exemplo, Japão, França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, a mediunidade para eles não deixa de ser algo relacionado com curiosidade, com fé. Então é muito difícil isso para nós, é algo que a gente não pensa, né? A crise financeira e social que atinge o nosso país limita também as próprias pesquisas que poderiam ser feitas nesse campo. O Dr. Sérgio Felipe, por exemplo, só para a gente poder concluir esse tópico, ele fazia um estudo interessante sobre a mediunidade, em que ele pegou um médium voluntário, fez ali alguns exames de eletrocardiografia, eletroencefalografia, exames bioquímicos, enquanto o médium se encontrava em transe. Ok, mas dá para vocês fazerem uma ideia quanto custa um aparelho de eletrocardiografia? Um eletroencefalograma, os exames bioquímicos no laboratório? Quando você vai fazer o exame, por exemplo, de sangue, ali um hemograma completo, um eletrocardiograma para fazer uma avaliação, você pega seu plano de saúde, vai até lá, custa caro isso. Imagina você fazer isso simplesmente para ver se ele é médium ou se não é, se ele está incorporado ou se não é. De onde vai sair esse recurso? O microscópio eletrônico, o Dr. Sérgio Felipe, por exemplo, ele conseguiu, no necrotério, utilizando o laboratório da Universidade de São Paulo, fazer os estudos sobre a glândula pineal. Mas isso também custa dinheiro, ele teve ali que contar com recursos próprios, com recursos ali. É algo difícil, não é algo fácil não. A gente pensa que o espiritismo está alheio, essas pesquisas espíritas estão alheias à realidade econômica do nosso país, mas não estão não, depende diretamente. Se a manutenção de um centro espírita é difícil, dá para imaginar como ficam as pesquisas. Aqui em cima Guizan colocou, mas por que eu terei que pagar os erros do meu passado? Não fui eu, mas acho mais vítima do que culpada. Fiz agressão aí no Brasil e com certeza nunca pratiquei maldades, nunca matei e nunca me estudei. E aí estarei pagando as dívidas que não fiz? Teria uma maneira do espiritismo tirar essa dúvida? Guizan, é muito difícil a gente conhecer o nosso próprio histórico. Como a gente tem falado sobre as recordações do passado, muitas vezes a lembrança de uma história passada é muito perturbadora para uma pessoa. Então o esquecimento é o início de tudo. Então o Espiritismo explica que mesmo que você não saiba, confie. Confie que se por acaso as causas não estão no presente, elas estão no passado, como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Bem-aventurados os aflitos. Então as situações que atingem a nossa vida, elas têm uma causa que é de resgate, que é de prova, que sempre vai nos proporcionar essa evolução. E a gente dizer assim, olha, eu não matei, eu não comecei... A gente analisa, claro, as nossas próprias tendências e consegue descartar aquilo que a gente nem se imagina fazendo. Mas é muito difícil, né? Pois é, né, Carol? Segura o pessoal aí. Então é muito difícil para nós encontrarmos uma causa se a gente não conhece. Então a gente tem que confiar. Porque esse sentimento de revolta que muitas vezes surge, eu não sei o que é,
mas eu não aceito. A doutrina espírita ela traz para nós exatamente esse aspecto consolador, mostrando para nós que confie nas leis, nessas leis divinas, que não explicam para nós, mas trazem um entendimento sobre o seu mecanismo, sobre o seu funcionamento. Se você está num país distante daquele que você gostaria, se você está vivendo uma situação familiar problemática, entenda que as causas foram sem dúvida nenhuma provocadas por nós. Porque ninguém é vítima sem que tenha uma justificativa. Ou melhor, ninguém pode se colocar como vítima. Todos nós ali temos, não culpa, não vamos colocar essa ideia de culpa e vítima. Todos nós temos responsabilidades. E a partir dessas responsabilidades, nós temos então ali as consequências dos nossos atos. Então não sabemos, mas saberemos. Muitas vezes, pelos relatos que os espíritos trazem para nós, eles dizem assim, depois de desencarnarem: olha, eu fiquei sabendo tudo aquilo que eu vivi no passado. E diante daquilo que a vida me ofereceu hoje, a vida foi muito generosa, porque eu deveria ter sofrido mais. Aí vem aquele sentimento de culpa, aquele remorso, aquela coisa toda. Então cada um tem a sua própria cruz. Uns estão vivendo longe, outros estão vivendo perto, uns são saudáveis, outros têm limitações, outros têm ali uma estrutura para se desenvolver, outros vivem na miséria. Mas não perguntemos então por quê, mas perguntemos para quê. Essa é a grande pergunta-chave que nós temos que utilizar. E a partir dessa pergunta, para que eu tenho que viver isso, tendo consciência desse mecanismo da lei de causa e efeito e desse processo de evolução, aproveitemos o máximo aquilo que nós temos. Isso não é conformismo. Como eu comentei com vocês anteriormente no outro estudo, não é simplesmente aceitar de um modo passivo aquilo que a vida nos oferece, mas é continuarmos crescendo apesar dessas limitações. Então aí sim a gente vai tirar o melhor proveito. E depois, com o tempo, no seu devido momento, na sua oportunamente, vai chegar para nós então as respostas que nós precisamos. A Carol colocou lá em cima, né? Bom dia, Marco. A Carol colocou em cima para nós, aí vai numa casa federada e ela não aceita o Reiki, que é basicamente um passe que é estudado no Japão, como cadeira da Faculdade de Medicina e reconhecido pela OMS. Tem muita ignorância de nossa parte também nesse sentido. E não é só isso não, Carol. Eu tenho feito um tratamento com uma amiga que ela está fazendo um curso, então ela precisa de um voluntário, né, e eu preciso de ajuda, então juntou ali a necessidade que ela tem de ter um voluntário e eu me voluntariando pela necessidade de ajuda, né? E eu tenho feito com ela um tratamento chamado deixa eu lembrar o nome agora. Que usa pêndulo, meu Deus do céu, como é que é? Sinestesia, isso. Essa sinestesia, o que é? Você trabalha com magnetismo, com chakras, com energias, faz ali uma harmonização, trabalha com Feng Shui, né, que é fazer aquilo tudo. Eu estou deixando fazer, né? Faz isso, faz aquilo, eu estou fazendo. Então é algo assim que a gente começa a conversar com ela, né? Porque, claro, a minha curiosidade não é passiva, né? Então me explica isso, me explica aquilo, começa a falar. Aí tem coisa que você dá aquela coçadinha na orelha que você fala assim: eu não vou discordar, porque eu não conheço como é que isso funciona. Mas uma parte do que ela fala vai ao encontro daquilo que a doutrina tem. De falar, por exemplo, sobre o passe. Trabalha com passe. Fala sobre magnetismo. Nós conhecemos o magnetismo. Fala sobre harmonização. Nós precisamos de harmonização. E aí começa a apresentar uma série de coisas que muitas vezes entram em conflito com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós acreditamos, mas nem por isso deixa de ser uma realidade. Então, por exemplo, nós temos o Reiki, nós temos a cura prânica, nós temos o Jorei, nós temos o passe magnético, não o passe mediúnico. Temos o magnetismo, como Kardec falava na sua época, que era muito comum na Europa, dos magnetizadores. Temos o passe espírita. Qual é exatamente o certo, qual é o mais efetivo? Hoje nós temos grupos, né, universitários estudando sobre isso. Temos aí vários artigos que são divulgados, falando, por exemplo, sobre uma universidade como a Unicamp ou como a USP, estudando o efeito do passe magnético e do passe espírita. Sim, tudo tem um conjunto de elementos, né, o Elcio.
Então é o mecanismo propriamente dito, no caso o receptor também é a mesma coisa. Então é algo que realmente desperta a nossa atenção, desperta a nossa curiosidade. Então assim, nesse campo, né, como se fala da Umbanda, por exemplo, sobre plantas, sobre minerais, sobre substâncias que são utilizadas, o próprio passe também feito através... Como é que a gente vai dizer, não, isso não serve e o outro serve? Então nós temos ainda assim a aplicação toque quântico, que é uma outra coisa surgindo. Temos a mesma coisa que fala sobre como é que chama aquele tratamento polêmico de mediunidade? Ai, minha memória está péssima hoje. Se fosse sexta-feira eu lembraria, mas no meio da quarta-feira... Apometria, obrigado, Miriam. A apometria, por exemplo, é um outro caso que é aplicado. Essa vizinha, ela trabalha num centro de bioenergia. Então eles têm equipamentos, trabalham com apometria, trabalham com essa parte de sinestesia, trabalham com um monte de coisa, que a gente vai chamar de maluquice, de esoterismo, de tratamento alternativo, mas começa a conversar com ela, ver os tratamentos, ver os efeitos nas pessoas. Só para título de curiosidade, a gente depois vai ter que refazer esse estudo, né? Porque a gente está abrindo tanto parêntese aqui que a gente tem dificuldade de conciliar. Mas vamos lá. Ela falou para mim assim, olha, você precisa ouvir um áudio, assistir a um vídeo, que eu vou te passar, que ele serve para poder harmonizar os seus chakras. Aí, como eu sou voluntário, né, eu sou ali a cobaia do trabalho dela, né, e preciso da ajuda, eu falei, vamos lá, vamos ouvir o vídeo. Aí eu estava aqui fazendo minhas coisas, coloquei o tal vídeo e comecei a ouvir aquela musiquinha. É aquele com uma melodia, com uma coisa lá. 40 minutos de áudio. E eu trabalhando e ouvindo o áudio. Quando eu acabei aquilo, eu estava com uma ânsia de vômito que vocês não imaginam. É claro que eu vou pensar assim, o que eu tomei de café? O que eu fiz agora? Deixei a música como última causa e comecei a analisar tudo. Foi, não é possível, outra coisa aconteceu. Aí eu conversei com ela, falei, olha, depois que eu ouvi ouvi aquela música, eu comecei a me sentir assim. Ela falou assim, e já melhorou alguma coisa? Porque não era para você se sentir assim. Vamos avaliar isso com calma. Então assim, apesar do meu ceticismo, o fato está ali para eu olhar. E eu estou entrando, eu abracei a causa dela. Ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer certinho. E agora, como é que eu vou explicar essas coisas todas? Ouvi um áudio, enquanto eu trabalho, me deu esse revertério todo. E eu fiquei uns 3, 4 dias assim. Não foi uma coisa que aconteceu de hora para outra. Até antes de ontem eu estava meio lesado ainda, meio alterado. Só porque eu ouvi aquele áudio. Então assim, mente aberta. Porque tem coisas que a gente não conhece. A doutrina espírita tem um campo de ação. Mas o campo de ação que ela trabalha não é definitivo. Durante muito tempo a homeopatia sempre foi criticada. A própria acupuntura também foi muito criticada. E agora? Voltando um pouquinho, deixa eu ver lá em cima que vocês colocaram. Assunto interessante esse, né? Quando fala sobre essas questões. Deixa eu ver aqui que a tela está muito movimentada. Tem dia que vocês não falam nada. Agora tem dia que vocês não param de falar. Deixa eu ver aqui. O Zé colocou lá em cima, né? Quando eu recordo fatos atuais, já fico com muito remorso, né? Imagino. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí que a tela não para, né? Vocês não deixam ler. Imagine se for para o passado remoto, né? Pois é, Zé, a gente tem esse drama, né? Então, assim, o esquecimento do passado dentro dessa lógica é muito interessante, né? Eu posso até passar, Tuti. Deixa eu ver mais aqui que foi colocado também. O Flávio colocou lá em cima, além do que, nem sempre a regressão a gente volta a todas as vidas anteriores, né? E além do que tem um mecanismo de proteção do espírito, né? Certas coisas não são reveladas para a proteção do espírito, né? Como por exemplo, né, no caso da terapia de vivências passadas, é algo muito interessante porque o profissional que conduz essa experiência, né, que conduz essa terapia, ele te dirige a sua mente, dirige o seu pensamento para um ponto específico, para tentar encontrar a causa daquilo que você relatou como sendo o seu diagnóstico. Ah, porque eu tenho medo do escuro. Vamos procurar por que desse medo do escuro. Não é saber com quem você foi casado, em que lugar que você viveu, vamos procurar aquilo tudo. Eventualmente você pode incluir um ou outro elemento para poder compor a resposta que você busca no passado. Não, porque eu tenho uma depressão profunda. Vamos procurar a causa da depressão.
Não vamos saber qual é a roupa que você usava naquela época, que não interessa isso. Beijo, André, até mais. Então, tudo isso serve nessa regressão de memória, esse trabalho limitado, esse trabalho mais direcionado, né? Voltando um pouquinho aqui, deixa eu ver o que vocês colocaram. Deixa eu ver aqui, né? O Léo colocou em cima, né? Para tanto confiemos sempre na providência divina, né? Pois como sabemos, Deus é soberanamente justo e bom. É a confiança que eu falei para vocês na lei divina, né? Vamos confiar, embora nós não entendamos, confiemos que as coisas estão da forma certa, no lugar certo. Lá em cima a Carol colocou, né, sobre essa questão do reiki, né, e também da resistência que se tem. Me voluntariei numa casa espírita para aplicar reiki, porque precisava de voluntários para o meu mestrado, e a casa foi bastante arrogante ao negar. Basicamente me disseram que eu teria que escolher entre ser espírita e mestre reiki, que nada teve uma coisa com a outra, completamente fora, né, da realidade, esse tipo de comentário. Né, ou seja, essa argumentação que eles usam, né, contradiz exatamente as próprias bases que a doutrina espírita apresenta para nós. Que a doutrina espírita é complementar a tudo aquilo que já existe, ela não é uma concorrente. Então, sem dúvida nenhuma. Né? Então, na verdade, eu frequentei casa espírita, por exemplo, Carol, em que era apresentada a cromoterapia. E a cromoterapia era uma indicação dos espíritos. Uma entidade que trabalhava nessa área de saúde recomendava, nós tínhamos médiuns que aplicavam a cromoterapia. Então é muito difícil realmente a gente trazer. Né? O que não pode fazer é, muitas vezes, misturar um trabalho que você faz de saúde com uma instituição que tem o objetivo de trabalhar a doutrina. Ou seja, o trabalho moral, o trabalho de esclarecimento evangélico e tudo mais. Então, algumas vezes, a resistência da instituição não é necessariamente com a prática, mas é porque o espaço não é direcionado para aquilo. Nós tivemos, por exemplo, trabalhos que são feitos com médicos. Então o médico vai lá, presta um serviço no fim de semana, as pessoas vão se consultar. Centro espírita não é para isso. Vamos abrir então uma instituição social onde você pode oferecer o tratamento médico para aquelas pessoas, um trabalho social de doação de cestas e tudo mais. Então é importante a gente muitas vezes não confundir. Por isso que algumas instituições resistem. Algumas resistem porque o espaço não é específico para aquilo, outros resistem pela ignorância com relação à própria doutrina espírita. Então tem assim, tá bom, eu posso utilizar a sua casa para fazer ali num horário, num espaço que não atrapalhe os trabalhos específicos de estudo e desenvolvimento da doutrina espírita. Aí sim, agora fala assim, não, eu quero incorporar isso na doutrina da casa, aí já não pode ser. Porque não apenas com reiki, mas com várias outras práticas que acabam ficando fora do objetivo principal da instituição. Deixa eu ver aqui. Fora do Brasil é comum a aplicação de reiki dentro dos hospitais. Entretanto, o passe não. Né? Se você estudar e praticar os dois, basicamente é como o mesmo efeito, né? Apenas se estuda de forma diferente. A mesma coisa, um hospital pode permitir que isso aconteça. Aquele trabalho de capelania dentro dos hospitais, né? Nesse período que eu fiquei hospitalizado, né? Que a gente teve umas férias aqui no nosso trabalho, ali apareceu um capelão. E a primeira coisa que ele faz, né? Qual é a sua religião? Não, eu sou espírita e tal. Ah, é mesmo? Que legal. E começamos a conversar. Aí depois ele sai do meu quarto, vai encontrar um evangélico, vai encontrar um ateu, vai encontrar um católico, vai encontrar um budista. Algumas práticas que são feitas também. Eu me recordo também que nesse período que eu estive lá, que aconteceu agora, né? Nesse período de final de outubro, né? Teve um óbito. Um senhorzinho que estava lá na unidade, ele acabou indo a óbito, desencarnou. E aí então, enquanto, né, a família preparava ali toda aquela prática, aquela burocracia toda, apareceram ali alguns sacerdotes, que eu não consegui identificar a religião, porque eram pessoas de origem oriental, da família, e as pessoas que estavam lá estavam com roupas parecendo de Umbanda, não deu para identificar exatamente. Mas esses religiosos foram até o quarto, para realizar algum tipo de ritual, algum tipo de pequena cerimônia, durante esse período da desencarnação. E o hospital permitiu que isso acontecesse. Então, quer dizer, a gente vê assim que cada instituição, cada um tem uma mentalidade, tem uma prática. Outros não estão nem um pouco preocupados, essa coisa de religião no hospital. O hospital não é para isso, quer rezar vai na igreja. É aquela mentalidade materialista.
Outros já colocam, né, olha, o médico fala assim, olha, você pode até tomar seu passe, mas isso não pode interferir no tratamento médico dentro do hospital. Também é uma observação absolutamente legítima. Deixa eu voltar rapidinho aqui em cima. O Marco colocou para nós, né, o trabalho da apometria ajuda bastante nesses casos, né? Porque nos casos de trauma, depressão, medo sem explicação e tratamentos complementares aos dependentes químicos e muitos tratamentos de apoio e cura. Eu tenho uma mentalidade, Marco, com relação a essas terapias alternativas, de não aceitar abertamente, ao mesmo tempo não negar abertamente. No caso da apometria, é uma prática que eu não conheço, mas aqueles que praticam veem nela uma eficiência muito grande. E no caso, por exemplo, da doutrina espírita, eu acho que esse é um objeto, né, essa é uma prática que merece ser estudada. Que se por acaso ela for complementar, for benéfica às próprias práticas espíritas, por que não também ser incorporada? Assim como outras tantas também práticas que nós temos. Então tudo isso para nós, assim, mantemos a mente aberta para poder estudar e depois filtrar aquilo que é positivo, aquilo que pode se complementar, aquilo que não é bom. Então, por enquanto, é assim, vamos estudar em vez de negar. Eu já li muito também, houve uma época, coisa de uns 2, 3 anos, em que a apometria era um tema muito presente nos debates espíritas. Falavam isso em congresso, grandes nomes, personalidades, o Divaldo, por exemplo, falava sobre apometria. Vocês podem encontrar, coloquem ali Divaldo Franco Apometria no YouTube que vocês vão ver um vídeo que nós temos ali. A mesma coisa, essa parte de viagem astral, é a mesma coisa também. Então, assim, são objetos de estudo, essas novidades que vão surgindo. O Robson Pinheiro, ele tem uma tendência mais umbandista, né, Angelina? Então, claro que ele vai falar sobre aquilo, mas como eu falei para vocês, não é pelo fato de ser uma prática dentro de uma determinada religião que não seja positiva. Merece ser estudado, merece, claro, com cuidado, com seriedade. E por que não aproveitar aquilo que é benéfico? Essa ideia de fazer, não, fora da doutrina não há salvação, fora de Kardec não há salvação. Nós estamos simplesmente desprezando conhecimentos, práticas e técnicas extremamente valiosas pelo mundo todo. A apometria na nossa casa funciona como complemento ao trabalho espírita. Estou falando da minha experiência no Frei Luiz Anurrina. O Frei Luiz é uma referência de práticas bastante interessantes, como é o caso, por exemplo, dos próprios fenômenos e tudo mais. O estudo, né, de fenômenos mediúnicos, de fenômenos físicos, de materialização e tudo mais, né? Pelo menos é aquilo que nós vemos nos documentários e registros que são apresentados. Mas certamente esse tipo de prática seria criticado por outros. Aí muita gente vai dizer assim, mas por que vocês fazem? Porque nós achamos que é produtivo. Ótimo, ok. Não pode fazer porque Kardec não fazia. Por favor, né? Esse tipo de pensamento é extremamente limitado, na minha opinião. Vamos em cima, a Miriam colocou, né? Pense que com esses tratamentos a gente também muito preparo, né? As casas espíritas oferecem tarefas específicas e nem sempre se encaixam mesmo, né? Mal dão conta do básico, né? Não dá para também querer impor esses tratamentos como se fosse algo acessível a todos em qualquer momento. Sim, tudo feito com calma. Tudo feito de uma forma bastante organizada. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu momento, todos aqueles devem estar preparados para aquilo. A doutrina espírita por si só já traz um conteúdo que nós mal conseguimos absorver. Então, se for fazer um trabalho que for complementar, paralelo a isso, que faça no momento certo, na hora certa. Tudo deve ser sempre bem organizado, senão vira bagunça, vira assim, realmente algo que foge do seu propósito original. A Carol colocou, né, no caso específico dessa casa espírita, eles me explicando os argumentos que foram dados aqui, eu logicamente entenderia bem melhor que o argumento. Não, o que falaram para você de negar por negar, para mim foi uma resistência que lamentavelmente nós encontraremos muito ainda. Não pode porque isso não é. Poxa vida, nem se dá o trabalho de ouvir, de conhecer, de entender como é que funciona. Creio que a pessoa que deu essa informação foi muito mais pelas regras da federação do que pelas regras da casa, né? Infelizmente a gente vai encontrar muito isso ainda. Mas assim, já que ele pensa dessa forma, vamos pensar de um modo diferente. Já que não querem interferir nos trabalhos de lá, não tem problema, eu vou entender que não é o lugar, não é o momento, as pessoas não estão ali preparadas para isso ainda. E vamos em frente, né?
Pois é, Zé, não é fácil não. Kardec escrevia os livros ali com candelabro, meu amigo. Era aquele lampiãozinho ali virando noite, imagina, né? Então, com o passar do tempo, né, nós vamos entender tudo isso. Nós, por exemplo, do Espiritismo.net, no trabalho que nós fazemos... Pessoal, depois a gente vai refazer esse estudo da Dona Ivone, tá? Porque a gente está aqui acabando o nosso tempo e a gente mal falou sobre esse assunto. Que, claro, né, não foi improdutivo, né, sem dúvida nenhuma. Agora o que eu ia falar que eu esqueci? Me fugiu agora que eu ia falar. Quais foram as últimas palavras que eu disse? Pessoal, me ajuda a puxar o meu raciocínio de volta. Sim, do Espiritismo.net. Obrigado, Flávio. Nós do Espiritismo.net, que trabalhamos com atendimento fraterno, muitas pessoas perguntam assim, olha, eu estou com um problema de saúde grave, ou eu estou com um problema de saúde e eu preciso de ajuda. Nós fazemos uma indicação, dentre as instituições espíritas que fazem atendimento à distância, numa instituição umbandista no Rio de Janeiro, que faz também cirurgia à distância. Então assim, olha, entre em contato no site tal, chama Tupiara o nome do lugar, eu não lembro se é templo espírita, se é templo umbandista, não me recordo qual é o nome, mas nós do Espiritismo.net recomendamos o Tupiara. Porque é um trabalho muito sério, pelo que aquilo que a gente compreende, um trabalho feito com muita coerência, que tem bons resultados, por que não? Não vou indicar Tupiara porque um bandista é concorrente do espiritismo. Não é. Para aquela pessoa que está sofrendo, ela precisa de ajuda. A gente vai negar pelo fato de nós não termos esse conhecimento? Então assim, tudo no seu devido lugar, feito com muito critério para não confundir as coisas, mas manter sempre a mente aberta para aquilo que é novo. Isso, exatamente, Marco. Porque tem muita coisa para a gente aprender ainda. Quando se fala, né, Regina? Quando se fala, por exemplo, sobre as energias da natureza, em que nós vemos nas obras de André Luiz, por exemplo, que eles foram até um tal lugar, fizeram uma coleta de fluidos para poder ajudar, Templo Espírita Tupiara, embora ele não seja espírita, ele seja um bandista, né? Mas o nome espírita é utilizado com muita frequência, né? Mas sem nenhum prejuízo também, pelo contrário. Então, assim, quando a gente fala sobre essas energias que André Luiz comenta, muitas vezes as pessoas comentam assim, mas André Luiz está dizendo uma coisa antidoutrinária. O que exatamente? O que nós podemos chamar de doutrinário? Doutrinário é aquilo que fica restrito num livro? Quer dizer, fora daqueles livros você está observando as coisas à sua volta. A doutrina espírita ela é progressista. Se ela acompanha a ciência, como diz Kardec lá no livro A Gênese, passo a passo com a ciência, evoluindo, desenvolvendo, por que ela não vai desenvolver também observando esses fenômenos que não são científicos, mas que são reais, são concretos à nossa volta? Então o aspecto evolutivo da doutrina ele é global, ele é universal, ele não é simplesmente científico. Se nós encontramos, por exemplo, você vai conversar, tem por exemplo aqui ó, essa minha vizinha que eu comentei com vocês, ela é umbandista. E ela comentou assim, olha, um dia eu vou te levar lá para conhecer. Aí um dia oportunamente eu vou. Mas é claro que eu não vou lá, né? A vontade que eu tenho é de chegar lá e conversar com uma entidade. Perguntar onde ele mora, o que ele faz, como é que funciona isso. É aquela coisa de curiosidade mesmo que eu tenho. Então assim, por que não? Não, eu sou espírita, não posso ir nesse lugar. A doutrina é progressista e nós também somos progressistas. Então a doutrina espírita é a base, e essa base é que vai nos impulsionar para tantos outros conhecimentos. Então conhecer, tá muito bem, né? De chegar e dizer assim, olha, essa prática funciona porque você vai ter que usar tal coisa, tal objeto, tal substância, tal prática. Não, pelo contrário, né, Elcio? E como diz Einstein, né, a mente que se expande jamais retorna ao seu estado anterior. Para que a gente vai ficar se mantendo restrito? Ler 50 vezes a mesma coisa para manter uma fidelidade que a doutrina espírita não pede, já que ela mesma é progressista. O Marco colocou aqui no Rio, Tupiara e Frei Luiz são referências nessas experiências cirurgias espirituais e materializações. Sem dúvida são as mais comentadas, as mais apontadas, as mais indicadas, né, como referência nesses fenômenos, sem dúvida nenhuma. E o que mais que a gente pode colocar? Né? O Zé colocou em cima, né, quando eu era da polícia,
loucuras na cadeia chamavam a Umbanda, resolvia tudo na hora, né? Pois é, Zé, essa coisa toda que todo mundo fala, né? Essa resistência que se tem, que muitas vezes existe ali um processo obsessivo, já que nós acreditamos na obsessão, e aí nós chamamos a tropa de choque do mundo espiritual, né, que são ali os espíritos da Umbanda, para resolver um problema desse. Por que não? Já que nós conhecemos a natureza dos espíritos, conhecemos a natureza daqueles que trabalham em benefício do desenvolvimento, e muitas vezes um ambiente como esse. Me recordo da história de José Arigó. 1970, 1980, incorporava o Dr. Fritz, né? Para quem não conhece, né, o José Arigó, não conhece por ser muito jovem, né, mas eu acho que todos nós aqui estamos numa faixa etária em que podemos acompanhar essa história, mas muitos chegaram na doutrina espírita depois de um tempo e não conhecem essas personalidades. Então ali por volta, né, de 1970, 1980, o José Arigó era um médium, que eu não me lembro de onde ele era, de qual estrela era, de São Paulo, do Rio, não me recordo. Se vocês encontrarem uma referência, por favor me passem. E ele então fazia trabalhos de cirurgia espiritual com o Dr. Fritz. Então o José Arigó foi aquele que iniciou a divulgação. A divulgação fudou em Congonhas do Campo. Obrigado, Flávio. Então tá ali, né? Ó. Então lá de Minas Gerais. Então ele iniciou a divulgação do fenômeno mediúnico de cirurgias espirituais na mídia brasileira. Assim como Kardec, como Chico começou lá na década de 1940, 1930, a publicação de livros psicografados, Arigó fez o trabalho de divulgação. Então, nesse trabalho que ele fazia, ele acabava, claro, embora o Brasil fosse um país laico, a partir da Constituição, da primeira Constituição Republicana do Brasil, em 1891, lá dizia que o Brasil era um país laico. Ótimo. Não havia interferência da religião na administração do nosso governo. Mas é claro que a influência da Igreja Católica sempre foi muito forte. Continuava ali dando opiniões, tinha ali, por exemplo, a Associação dos Bispos do Brasil, me esqueci o nome oficial dessa instituição agora, que sempre consultava o governo, ou era consultada pelo governo. E na década de 1970, né, as religiões evangélicas tinham muito pouca presença. E claro, CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Obrigado, Zé. Então, a presença do catolicismo na cultura brasileira era muito forte. Então você era crente, que era o nome dado de uma forma pejorativa para aqueles que eram evangélicos. A Igreja Católica era predominante, tanto é que nós temos os feriados nacionais, aqueles mais importantes, pela Igreja Católica. Dia 12 de outubro, por exemplo, Páscoa. Hoje os evangélicos incorporaram porque fazem parte das mesmas ideias cristãs. O Natal, a Páscoa, Corpus Christi e tudo mais. Mas isso foi introduzido no nosso calendário pela Igreja Católica. Muito bem. Naquela época, então, é claro que havia ali um lobby muito grande para que a presença desse médium não chamasse tanto atenção. Então ele foi acusado naquela época de exercício ilegal da medicina. E foi preso, foi para a cadeia. E aí é interessante que na cadeia as pessoas faziam fila para fazer cirurgia espiritual com ele. Inclusive, segundo os relatos, a mãe do delegado também foi levada para fazer uma cirurgia dentro da cadeia. Então, quer dizer, foi uma prisão política, por um lado, mas as pessoas jamais deixavam de acreditar no fenômeno que ele provocava. Olha que interessante que a gente acaba vendo tudo isso, né, de tantas e tantas situações que chamam a nossa atenção. Então você pode até não gostar, mas negar nada mais é, nesse caso a gente está tendo uma influência também grande, né, Zé? Dentro do ambiente político, do envolvimento da religião com a política, que acaba vindo de uma forma muito negativa, diga-se de passagem, né? Porque moralmente a gente vê alguns escândalos aí que não funcionam muito bem. A Miriam colocou lá em cima, todos os tratamentos também precisam vir acompanhados do estímulo ao autoconhecimento. Senão só cuidamos dos efeitos, assim como o passe, a água fluidificada, e colocar o nome em vibrações, né? E essa tendência é parar nessa primeira etapa, né? O bom senso é importante. Nesse caso, Miriam, a importância que a gente tem
que a doutrina espírita costuma fazer com muita eficiência, né, em algumas instituições, é oferecer o tratamento e oferecer o preparo dos pacientes. Ou seja, o paciente precisa estar preparado para receber o tratamento, principalmente dentro de um campo que ele não conhece. Porque se ele vai ao médico, o médico fala assim, olha, toma esse comprimido que vai melhorar. Você vai lá e toma. Você vai na casa espírita e fala, toma esse passe que você vai melhorar. Mas, aí precisa esclarecer. É o trabalho de esclarecimento, é um trabalho importante que os centros espíritas precisam fazer para esclarecer as pessoas. E só para complementar esse raciocínio, desse nosso bate-papo, eu, nesse período de hospitalização que eu estive, várias áreas se faziam presente, né, na vida dos pacientes. Então ia lá nutricionista, capelão, fisioterapeuta, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e tudo mais, né? E apareceu então uma farmacêutica. Assim que eu cheguei no hospital, ela falou assim, olha, a gente vai fazer um trabalho chamado de conciliação medicamentosa. Você vai me passar todos os medicamentos que você toma, a gente vai ver o que vai ser suspenso, o que não vai, porque agora o seu tratamento é hospitalar, então aqui você vai tomar as medicações. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí então, naquele claro, que eu não paro de falar, começamos a conversar de uma forma geral. E ela falava assim, é muito comum os idosos, né, que tem aquele tupperwarezinho com vários medicamentos, e você pergunta para ele assim, qual que você toma? Eu tomo um comprimidinho amarelo, eu não sei como é que chama. E ela começou a falar, eu falei assim para ela assim, a senhora precisa fazer uma palestra para esclarecer essas pessoas de terceira idade sobre esse assunto que a senhora está falando. Validade de medicação, distribuição, anotar, deixar tudo pronto, porque isso é extremamente valioso. Abraço, Elcio, fica com Deus. Esclarecer as pessoas de como se tratarem e não apenas oferecer um tratamento para elas. E eu estou falando isso por quê? Porque na casa espírita é a mesma coisa. Sim, é fundamental, Elcio. Ou Flávia, fundamental. E isso eu percebi naquele hospital, então, quer dizer, fui até lá. E aí, então, nesse caso, né, falando sobre a doutrina espírita, esclarecer as pessoas do que é o passe e como ser. Pois é, fui fazer um trabalhinho lá também, né, Regina? Então, assim, como ser um paciente, isso é importante na medicina tradicional, é importante nos tratamentos de saúde da doutrina espírita, que não é só oferecer, mas é dizer para as pessoas, olha, para você se beneficiar desse tratamento tem que ser assim, assim, assim. Hoje nós temos, por exemplo, na nutrição, os nutricionistas fazendo um bom trabalho. Olha, se você quer alcançar esse objetivo, você precisa fazer isso. Beijo, Sandra, vai com Deus. Carol colocou no excelente trabalho dessa farmacêutica, né? Se o médico tivesse feito isso com meu pai, antes de receitar medicamentos, ele possivelmente estaria vivo até hoje. Como acontece com muitas e muitas situações, Carol. Muitas pessoas passam por essa dificuldade por receberem um tratamento, mas não serem orientadas de que forma ter esse tratamento. Então, quer dizer, tudo vem do esclarecimento. O esclarecimento promove para nós toda essa mudança. Enfim, meus amigos, né, o Flávio colocou para nós aqui também, né, minha esposa passou mal, com pressão baixa, fomos no hospital e o médico ficou um tempo estudando as receitas e o remédio dela, né, mandou suspender todos e consultar um cardiologista para novos remédios para controle de pressão arterial. Quer dizer, vamos começar do zero, né, que é fundamental. Se não ficar juntando um, juntando o outro, fica aquela salada de comprimidos que você já não sabe mais para que serve. Quando tomar, de que forma tomar, se tem que comer alguma coisa ou se não tem, se pode combinar, se não pode. Então, dentro da doutrina espírita, no trabalho de passes é a mesma coisa. Só que agora a gente vai entrar no campo moral. E a mesma coisa também trabalhar uma dieta coerente, né? Enfim, pessoal, esse aqui foi o nosso bate-papo. Nós começamos então aqui nessa parte que falava sobre esse aspecto mediúnico aqui na página 21. Então, no próximo encontro, a gente vai voltar a falar sobre tudo isso, já que o nosso estudo hoje não foi focado, né, no livro, mas foi esse bate-papo geral que a gente teve, né, que, pô, sem dúvida nenhuma, né, a gente vê quantas experiências, né, cada um de vocês vivenciou, de que forma que a gente pode analisar tudo isso, né, sempre produtivo, sem dúvida.